Bom dia, pessoal. Então, o nosso grupo vai estar falando basicamente do coeficiente de atrito estático. Mas antes da gente falar o que é o coeficiente de atrito estático, primeiro nós precisamos compreender o que é o atrito estático. Bom, um atrito estático é uma força que tende a se opor ao movimento dos corpos. Como assim? Se a gente pegar um bloquinho de madeira e colocar sobre uma superfície de madeira, uma superfície plana, nós vamos ver que ao implicar uma força sobre esse bloco, vamos perceber que há uma certa dificuldade ou até mesmo não vai haver, no caso, um movimento sobre esse bloquinho. A essa força que se opõe ao movimento dos corpos, o movimento de deslizamento dos corpos, nós denominamos o atrito estático. É uma força variável, indo de um valor mínimo até um valor máximo. O valor mínimo significa que o atrito está em uma intensidade muito baixa, e o valor máximo significa que o atrito está na sua intensidade máxima, ou seja, ele está fazendo a maior força possível para não deixar o corpo entrar em movimento, nesse caso do exemplo, o bloquinho. A partir desse momento, o corpo ele entra no estado de eminência de movimento, ou seja, ele já está quase deslizando. E se o atrito for superado, ou seja, passar desse estado máximo, ele vai ser superado, ele vai ser quebrado e o bloco vai entrar em movimento. A esse momento em que o atrito chegou no seu estado máximo, ou seja, está segurando com a maior intensidade possível o movimento desse bloquinho, nós denominamos atrito máximo ou atrito de destaque. Então, nós podemos dizer também que o atrito ele vai ter um módulo, ou seja, uma intensidade, uma direção e um sentido. Esse sentido vai ser sempre oposto ao sentido do movimento. Então, se o bloquinho tende a deslizar, tende a se movimentar para cá, o atrito ele vai sempre ser essa força que vai impedir o movimento para cá. Ou seja, vai impedir, ou seja, vai estar em oposição ao movimento desse corpo. Mas como que o atrito acontece? Ele acontece devido às irregularidades das superfícies. Isso significa que, quanto maior for as irregularidades apresentadas pelas superfícies, maior será o atrito entre elas. Ou seja, mais difícil será colocar um corpo, por exemplo, um bloquinho de madeira, em movimento sobre uma superfície mais irregular. Isso porque a quantidade de atrito vai ser maior. A quantidade de atrito existente entre essas duas superfícies. Agora vamos falar sobre o coeficiente de atrito estático. Bom, o atrito estático, o atrito, ele só existe porque as superfícies apresentam irregularidades. Então o coeficiente de atrito estático, ele é justamente medido experimentalmente e ele surge justamente para medir a quantidade de atrito que existem entre superfícies. Então ele é uma medida experimental que surge para medir a quantidade de atrito que existe entre uma superfície e outra. As superfícies, portanto, que serão utilizadas, elas vão apresentar diferentes atritos. Então, agora vamos para a escola e vamos ver como isso funciona experimentalmente.